Para avaliar, ele vai perguntar assim, mas o que simboliza o número? Né? E quem são essas pessoas? Qual é o significado desse episódio? Então aqui ele tem uma nota de rodapé que o Gentry vai dizer aqui, ó. Ele vai citar um dos autores que ele leu, Revelation, do 1 ao 7, página 465, que é daquele autor que a gente viu ali, deixa eu ver aqui, Robert Thomas, né? Então, a outra nota de rodapé ele vai dizer o seguinte: os crentes primitivos continuaram a seguir para Israel, engajando-se em observâncias e adoração judaicas. Atos, né, capítulo 2, versículo 1 em diante, 24:11, 21:26, focalizando e irradiando seu ministério de Jerusalém, em Atos 2 ao 5, frequentando o templo, Atos 2:46, 3:1 em diante, 4:1, 5:21 em diante, 21, 26, 26, 21, frequentando as sinagogas, 13, 5, 14, 14, 1, 15, 21, 17, 1, 18, 4, 7, 19 e 26. Depois o 19, 9, 22, 19, 24, 12 e 26, 11. Se designando como verdadeiros herdeiros do judaísmo. Gálatas 3, 27, 29, 6, 16, Filipenses 3, 3 e assim sucessivamente. Então, né, aqui ele deixa essa nota de rodapé. Mas aí ele vai falar sobre o número 144 mil e os 12 mil, né? Então, mas o que simboliza o número? E quem são essas pessoas? Qual o significado desse episódio? Para avaliar essas pessoas corretamente, temos que lembrar os seguintes fatos. Os acontecimentos estão ocorrendo no século I, conforme João tão claramente afirma, em 1:1, 1:3, 22:6, 22:10. Segundo, os julgamentos estão caindo sobre Israel e se direcionando para Jerusalém. Discussão anterior em 1:7 e nos capítulos 5 e 6. O cristianismo apostólico tendeu a se focalizar em Jerusalém, né? Daí tem aqui os outros versículos, alguns que a gente já leu ali, né? Atos 1, 4, 8, 18, 21, depois 16, 20, 16, 24, 11, né? João considera os judeus não cristãos como os que se dizem judeus, mas não são, pois são membros da sinagoga de Satanás, né? Apocalipse 2:9, 3:9, João 8:31 a 47. Por consequente, esses servos de Deus, das 12 tribos de Israel, são a raça de judeus que aceitaram o Cordeiro de Deus para a salvação. Aparecem posteriormente com ele no Monte Sião. Quando comparamos seu número especificamente definido, 144 mil, com a multidão que não se pode contar, esse número é relativamente pequeno, né? Mas eles representam um número perfeito, especialmente amado por Deus e que pertence a Ele. São verdadeiros judeus remanescentes, né? Romanos 2, 28, 29, 9, 6, 27, 11, 5. Assim, o Senhor coloca o seu selo espiritual neles, né? Apocalipse 7, 3, 2 Coríntios 1, 22, Efésios 1, 13, 4, 30, 2 Timóteo 2, 19. De certo modo, o selar deles é a resposta à pergunta: quem poderá suportar? De Apocalipse 6, 17. A resposta: somente aqueles que Deus protege, precisamente com o pano de fundo no Antigo Testamento de Ezequiel 9, 4 ao 9. Vocês vão ter ali também os selados de Deus ali. Então você tem essa repetição em Apocalipse. Em outras palavras, antes que a guerra dos judeus alcance e subjugue Jerusalém, Deus providencialmente proporciona a rápida cessação das hostilidades, permitindo os judeus cristãos da Judéia escapar, como Jesus deseja, em Mateus 24, 16 e 22. Isso aconteceu quando o imperador Nero se matou, em 68 d.C., fazendo os generais romanos Vespasiano e Tito cessar as operações e bater em retirada por um ano, devido ao tumulto de Roma. Sabemos, mediante os pais da igreja Eusébio e Epifânio, que os cristãos fugiram para Pela antes da guerra subjugar Jerusalém. Eusébio, História Eclesiástica, 3, 5, 3, e Epifânio, Heresias 29, 7. Aqui é Apocalipse Semavim Page Organization, editora Vida, 58 a 60. Algumas notas de rodapé, né?
Thomas entendeu mal a apresentação do meu livro Before Jerusalem Fell, cobrando erroneamente com contradição relativa à quantidade dos 144 mil. Diz que eu declaro que todo trecho que eles representam, toda igreja, em todo lugar, em outro lugar, somente judeus convertidos a Israel. Do meu ponto de vista, os 144 mil representam os primeiros frutos do evangelho dos judeus convertidos em Jerusalém. Claro que, como tal, são começo da nova fase de aliança da igreja, mas eles são símbolo da igreja. Lucas traduz a terminologia hebraica de Mateus 24:15 de forma que entendamos né, o que acontece. Né? Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Lucas 21:20. E naquele momento seus seguidores irão fugir. 21:20, Mateus 24:16. Em 68, os generais Vespasiano e Tito tinham fortalecido todos os lugares ao redor de Jerusalém, cercando a cidade por todos os lados. Joséfo, guerras, né? 4:9:1. Mas quando Vespasiano e Tito são informados que Nero estava morto, 4:9:2, então não continuaram sua execução contra os judeus, expedição contra os judeus. 4:9:2 e 4:10:2, até que posteriormente Vespasiano se tornasse imperador, em 69. Após isso, Vespasiano voltou sua atenção ao que permaneceu subjugado na Judéia. 4:10:5.